Graças e paz a todo mundo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aí de toda a quarta-feira, nosso estudo bíblico de oração e da palavra do Senhor. É muito bom ter você conosco aqui nesse dia e é muito bom podermos passar alguns minutos meditando naquilo que Deus tem para falar para nós. Fica à vontade, você é meu convidado e é bênção poder estar aqui com você nessa noite. Vamos começar a bater um papo e depois vamos deixar as orações aí mais para o final, porque isso também dá tempo. Se você quiser fazer algum pedido de oração, você pode fazer e aí a gente vai te respondendo na medida do possível. E na medida do possível você vai retornando com o seu feedback do testemunho daquilo que Deus tem feito, faz e fará na tua vida. Nós estamos aí caminhando em Daniel, chegando agora quase no final aí do livro de Daniel, mas temos aí ainda uma caminhadinha, tá? E quero te convidar. Terminamos o capítulo 10, mas vamos iniciar uma palavra do final do capítulo 10. Vamos pegar um trecho bem curtinho para a gente ir caminhando, entendendo, e depois depois da palavra, nós vamos estar orando, celebrando. Hoje temos aniversante ilustre e aniversariante, corrigindo, e temos muito a agradecer pela vida dele, mas no final eu falo. Vamos lá abrir em Daniel capítulo de número 10. Já terminamos o 10, mas é interessante a gente começar a ler do 10 para você já entrar no clima e começar a compreender melhor aí o que está ocorrendo. Daniel capítulo 10, versículo de número 20 e 21. Depois nós vamos entrar no capítulo 11 e vamos ler os versículos de 1 a 3. Bíblia aberta, celular aberto, acesse sua Bíblia. Vamos começar aí a ler a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Então ele me disse, você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Capítulo 11, e assim o diz. Sendo que no primeiro ano de Dario, rei dos Medas, ajudei-o e lhe dei apoio. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia. E depois virá um 4º rei que será bem mais rico do que todos os outros. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Joia, amém? Vamos orar. Pai, nós vamos começar nosso estudo agora, Senhor. Te clamamos nesse momento de introdução do capítulo de número 11. Vem estar conosco, nos orientando, nos guiando, Pai. A nós que acompanhamos, que aqueles que têm acompanhado a cada semana a ministração dessa palavra, Pai. Fala conosco, Pai, é o que nós queremos te pedir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Daniel, capítulo de número 3. O capítulo 11 do livro de Daniel fala do anjo enviado por Deus. E ainda no capítulo 11, esse anjo ainda está falando com Daniel. Tá? A conversa começa no 10, Daniel faz uma descrição de como ele aparece, o que a visão que ele vê. Ele fala que estava lutando, precisou da ajuda de Miguel. E como já falei, algumas pessoas entendem e acreditam que esse anjo era Gabriel, tá? Não vamos entrar aqui nessa questão. O anjo era Gabriel.
E ele está lá guerreando contra o príncipe da Pérsia e recebe a ajuda de Miguel. Então, deixando bem claro para você entender, alguns pensam que o anjo que chega era Jesus, mas não é Jesus, por um motivo e uma razão muito simples. Jesus não precisaria de ninguém para guerrear por ele. Jesus venceria o príncipe da Pérsia. Por essa razão básica. Daí se entende que realmente é um anjo enviado por Deus, que assim que Daniel começa a orar, jejuar, Deus envia esse anjo, ele fica um tempo numa batalha espiritual, num momento de guerra, até que o Senhor entende e envia Miguel para ajudar o anjo Gabriel. E aí Daniel relata que o anjo chega, os amigos não o veem, mas os ouvem, os fogem assustado. Daniel se prostra, cai sem força perante ele, pelo tamanho da glória que estava ocorrendo. Pelo tamanho da glória. E o próprio anjo vai lá, levanta Daniel, né? Lembra de tudo isso? Nós falamos a semana passada. E começa a falar com ele. E aqui no final do 10, início do capítulo 11, o anjo começa a falar das coisas futuras. Começa a dar explicação pelo que vai acontecer. Algo tremendo esse ponto e extenso. Ele começa a explicar e começa a narrar do que vai acontecer, do que ele, o Senhor, está dando essa visão a Daniel. E o anjo começa dizendo no texto, só para você entender bem claro, no 20. Então ele me disse, ele quem? O anjo. Você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. Semana que vem a gente entra nessa questão do príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, príncipe de vocês. Mais uma vez aqui, o Senhor dando clareza e autoridade que os anjos nos servem. Os anjos nos servem. São ministradores de Deus. E aí entra aí no capítulo de 11, dizendo, sendo que no primeiro ano de Dario, rei dos Medas, ajudei-o e lhe dei apoio. Ajudei-o e lhe dei apoio. Tudo ligado uma coisa com outra. Lembra lá atrás, Belsazar fazendo festa, vem a mão, escreve na parede. A coisa ficou ruim. Ele não sabia que estava escrito. Chamou Daniel. Falou, Daniel, você era o profeta que servia a meu avô. Me diz o que está escrito. E Daniel vai e diz para ele, está escrito o seguinte. Menin, Tekel, Ufarzin. E aí fala, usando o tecla SAP, querido, tua casa caiu. Teu reinado acabou. Você abusou da boa vontade de Deus. E agora vocês vão pagar o preço. E aí, nesse momento, da mesma forma que Deus permite que a Babilônia torne cativo o povo de Jerusalém, nesse momento, o Império Meda e Persa vem e ali derruba o reino babilônico. Tudo cai por terra. Tudo cai por terra. Tudo isso dentro da soberania de Deus e da permissão de Deus. Então, o início do capítulo 11 nos traz uma referência lá atrás, mostrando e dizendo o que estava acontecendo a cada instante, a cada momento. E o anjo continua falando, agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que todos os outros. Será bem mais rico do que todos os outros, né? Esse 4º rei, assim ele vai fazer, né? Bom,
Continuando. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instigará a todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder e fará o que quiser. Domingo eu vou perguntar quem é o rei guerreiro, viu? Fiquem espertos aí. E a Babilônia caiu pela mão de Deus. Não foi o reinado, o império Medo-Persa, mas a Babilônia caiu pela mão de Deus. Muitos teólogos descrevem essa verdade como se fosse o Império Babilônico foi derrubado pelo poder de Cristo. Alguns teólogos têm essa visão, mas devemos entender, foi uma questão espiritual e divina. Os medos e persas foram seus instrumentos de Deus, aqui no momento terreno, para uma efetiva queda do Império Babilônico. Foi um ato divino realizado pelo próprio Deus. Algo tremendo, né? Algo poderoso. Somente Deus derruba reis, levanta outros reis, derruba impérios, levanta outros impérios, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Agora, os reis da Pérsia também vão cair, porque você começa a ver aqui, olha só o que a palavra do Senhor vai falar, só para ficar mais claro na sua mente. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia. Então, reis caíram para que aparecessem outros. E depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que todos os outros. Vai aparecer um 4º que vai governar sobre todos. O poder vai estar na mão apenas de um. Poder vai estar na mão apenas de um. Então os reis da Pérsia começam a cair. Mas só que o texto continua nos ensinando e dizendo que o grande rei também vai cair. O grande rei também vai cair por terra. As lutas internas que vão se travar entre os reinos do norte e do sul, profetizadas, e em nada escapará ao controle divino. Tudo foi falado. Inclusive, nós já falamos sobre esse grande rei da Pérsia. Já citamos o nome dele, porque Daniel já teve uma visão que diz respeito a esse novo rei. Já dá essa visão. Esse capítulo 11 de Daniel é um verdadeiro retrato do futuro. É um verdadeiro retrato do futuro. A história sendo contada antes dela acontecer é algo poderoso. É algo sobrenatural. Alguns teólogos apelidam esse capítulo como recortes do futuro. Ainda não havia acontecido, depois nós vamos ver relatos do que ocorreu e vamos compreender melhor. Deus está levantando a ponta do véu e mostrando o futuro para Daniel. Deus está falando para ele, Daniel, se segura, vai acontecer isso, assim, assim, assado, se prepara. Se prepara. O que vai acontecer é tremendo. E um tipo de visão que Deus já tinha dado para Daniel em outros momentos, em outras situações. Deus já havia mostrado o futuro para ele e cabia que ele crer que o que aconteceria seria provindo do reino do Senhor, do trono de Deus. É algo tremendo. Deus escreve a história antecipadamente. As coisas acontecem porque Deus assim as determinou. A história estava escrita desde a eternidade, nos livros divinos. Daniel 10:21 vai falar um pouco mais sobre isso. Por isso que eu reli esse versículo.
mas também seria registrado no livro de Daniel bastante tempo antes que acontecesse. Nós podemos ver e olhar dois aspectos muito interessantes dessa história. O desdobramento da história seria um aspecto, e o segundo seriam as lições decorrentes desse desdobramento. O desdobramento da história sob a soberania de Deus, esse texto levanta a ponta do véu e nos revela, como já havia falado anteriormente, vários detalhes daquilo que está para acontecer na história, no qual Daniel ainda não havia contemplado, mas a partir de agora começa a contemplar. Em primeiro lugar, Daniel fala sobre os 4 reis da Pérsia, o que nós vemos no versículo 1 e 2. Ele fica sabendo que 3 reis persas sucederão a Dario. Então, Dario vai cair e 3 outros reis se levantarão. Um Medo seguido por um quarto poderoso governante que usará sua grande riqueza para financiar uma guerra completa contra a Grécia. Os 3 reis referidos são Camses, que viveu aí de 530 a 522 a.C., Gautama, que viveu aí até 522, e o próprio Dario I, né? Agora, o 4º rei seria Xerxes, que assumirá o trono, mais rico do que todos os seus antecessores. Ele usou sua fortuna para formar e manter um imenso exército, o qual atacou a Grécia. Ele vai atacar a Grécia. Segundo lugar, Daniel nos fala sobre um rei poderoso da Grécia. E não é a primeira vez que Daniel fala a respeito disso e sobre isso. Mas ele fala sobre o rei poderoso da Grécia. E aqui a referência nos deixa clara que esse rei é Alexandre. Alexandre, chamado de o Grande. Esse jovem guerreiro, que no texto é chamado de um grande guerreiro, mas esse jovem guerreiro e conquistador, ele foi educado aos pés de Aristóteles. Então não estava se falando de um mero bárbaro, não estava se falando de alguém que não conhecia a ciência, a cultura, mas estava falando de alguém que foi muito, muito preparado por um grande pensador grego. Ele ocupou a cobiçada posição de supremacia do poder mundial e tornou-se, na sua época, senhor de um vasto império. Sua conquista, além de militar, foi uma grande conquista e contribuição cultural para todos nós. Ele morreu na Babilônia, no apogeu de sua vida, com a idade de 33 anos. Alexandre o Grande levou 10 anos para construir um império magnífico e sem precedentes. E ele não deixa nenhum herdeiro no trono, porque nós já vimos isso lá atrás. O que ocorre? Uma visão que o Senhor dá para Daniel lá atrás. Aquele era um tempo de profundas convulsões ou confusões internas. Um tempo de tramas e conspirações. Né? Então, muitas vezes, muitos líderes eram mortos. O império só se acalmou quando o reino de Alexandre foi dividido em 4 partes distintas. Lembra? Para os seus 4 generais. Conforme a gente viu lá no capítulo 8 de Daniel. Lembra que ele tem a visão, aí vem os animais, nascem os chifres, aí os chifres, por aí vai. Nenhum desses 4 reinos, porém, conheceu o poder ou a glória do império de Alexandre. O império de Alexandre foi magnífico. Foi algo tremendo. Mas
na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, vamos continuar falando a respeito dessa questão dos reis, dos impérios, do príncipe da Pérsia e da Grécia, tudo isso. Mas quis parar um pouquinho antes, porque nós precisamos, é um momento que nós precisamos agradecer a Deus, né? Hoje temos aniversariante ilustre, nosso irmão Atenógenes, completa mais uma primavera, 85 anos, se eu não me engano, 95 anos, eu ia falar 85, mas não. Minha produção aqui me ajudou, 95 primaveras, adorando, louvando ao nome do Senhor. Queremos louvar e agradecer a Deus pela vida do nosso querido irmão Atenógenes, por tudo aquilo que Deus tem feito, faz e fará na vida dele. Já está vacinado, está lá guardadinho, estão tomando conta da vida dele. Quero deixar aqui o nosso abraço. Ele que já tem uma caminhada de mais de 40 anos na nossa igreja. E hoje comemora aí 95 anos, bem forte, bonitão, emplumadinho, como a gente fala, firmezinho. Deus seja louvado pela tua vida. Primeiro eu vou orar especificamente pela vida do nosso querido irmão Atenógenes. Vamos falar com Deus? Pai, obrigado, nós te agradecemos pela vida do nosso irmão Atenógenes, Pai. Pelos 95 anos que o Senhor permitiu que ele completasse, Pai, nessa noite, nesse dia, Pai. Senhor, continua mantendo o teu servo firme, forte, cheio da tua graça, cheio da tua misericórdia e cheio de dias, como os grandes heróis da fé eram citados, Pai. O abençoa e o fortalece. Para que, Senhor, ele possa contemplar cada vez mais o êxito da tua casa, da celebração do teu nome, que ele possa ouvir o seu nome ser bendito por todas as línguas e todos os povos, ó Pai. Abençoa a vida do nosso irmão Atenógenes, Pai, para que cada vez mais ele possa caminhar mais e mais segundo a tua vontade. É isso que nós te pedimos, pela vida desse querido servo e amado. E obrigado, Pai, por dar-nos o privilégio de caminhar com teu servo e podemos com ele contemplar aí essa caminhada de 95 anos. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça e nos ajude a tratar e cuidar bem dele e honrar o nome dele. É o que nós queremos te pedir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Oração exclusiva para o irmão Atenógenes. Gente, é muito bom estar com você. Quero lembrar algo muito importante também. Próximo domingo, dia 1º de agosto, nosso culto cantado, culto denominado Culto Esperança. Nós queremos trazer uma palavra de esperança para o teu coração. Se você lembrar de alguém que está triste, se lembrar de alguém que o coração não está legal, não está bacana, liga para ele, convide-o para estar conosco. No domingo nós estaremos derramando uma palavra de esperança. No domingo nós queremos estar derramando uma palavra de cura e de transformação. Vem estar conosco para celebrar o nome do Senhor. Domingo, às 18 horas, na rua Francisco Antônio de Miranda, número 219, no bairro de Ermelindo, Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Você é meu convidado, tá? E quero lembrar alguns nomes aí, pedidos de oração. Orar pela nossa irmã Fernanda, no seu tratamento, médicos que a acompanhem. Orar pela nossa irmã Silvia, aí ela teve, na semana passada, passou uns 2 dias no hospital, tá de volta à sua casa, foi algo muito rápido, para que Deus esteja abençoando, ela está fazendo alguns exames, que Deus dê sabedoria e discernimento aos médicos, para fecharem um diagnóstico aí para a vida da sua serva. Pela vida da irmã Ana Rita também, está fazendo alguns exames, para que Deus abençoe a vida dela, dê
direção aos médicos, para que possam tratá-la de uma forma muito tranquila, muito legal, muito bacana. Outros pedidos de oração, lembrando aqui, pedido especial, orem pela vida do Valtinho, para que Deus toque no seu coração. Ele está no momento afastado da casa do Senhor, orem pela vida dele, para que ele possa voltar para os caminhos do Senhor. Né? Peço orações pela vida do pastor João Martins, está bem, está assumindo uma igreja aí como interino, que Deus dê sabedoria para ele, esteja abençoando a vida dele. Creio que pedidos de oração, só isso, não recebemos mais nenhum outro pedido, mais nenhuma outra lembrança, e vamos orar agora pelos demais pedidos de oração. Vamos falar com Deus mais uma vez? Vamos lá? Pai, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de falarmos contigo, andarmos contigo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo derramar da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Pai, quero te pedir, Senhor Deus, pela vida de alguns irmãos. A irmã Silvia pelo seu tratamento, a irmã Ana Rita pelo seu tratamento, pela vida da irmã Miriam, da irmã Guiomara, ó Pai, pela vida do irmão Abraão, aí também em tratamento, logo fará uma cirurgia, Pai. Pela vida do Valtinho, Pai, que se encontra distante da tua casa, Pai. Traz ele mais perto de ti, que ele possa conhecer a tua palavra, a tua verdade e se entregar-se, reconhecendo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da tua vida, Pai. Senhor, pela vida do pastor João, dá sabedoria, força e energia a ele, Pai, que assume uma igreja como interino, Pai. Fortalece o seu servo, Pai. E que ali, na Igreja Batista, Senhor Deus, do Itaim Paulista, venha um pastor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Senhor, obrigado por estar caminhando no livro de Daniel e ouvir lições práticas que nos fortalecem dia após dia, Pai. Senhor, nos dá uma noite de descanso de paz, que no próximo domingo, o culto especial que teremos, seja um culto cheio da tua graça e do teu poder. É isso que nós queremos te pedir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Foi muito bom estar com vocês, muito bacana passar esses breves minutos com você. Toda quarta-feira, a partir de 8 da noite, estamos juntos, reunidos, ministrando a palavra e caminhando aí no livro de Daniel. Estamos chegando no final, no capítulo 11, mas quero pedir para você, prepara aí, próxima quarta-feira, a partir das 8 da noite, vai ter coisa bacana para a gente compartilhar. E se você quiser estar conosco de forma presencial, todos os domingos, às 18 horas, estamos reunidos na rua Francisco Antônio Miranda, 219, Emelindo Matarazzo, zona leste de São Paulo. Será uma alegria e um orgulho te receber nesse lugar. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana de vitória, tá? E você seja aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Mesmo a temperatura aqui em São Paulo caindo um pouco, mas que o Senhor possa te fortalecer dia após dia. Deixa o meu abraço e meu beijo. Fica na paz. Boa semana. Tchau, tchau.